E nós estamos nesse momento aqui na Secretaria da Saúde de Espumoso para conversar com a secretária Marileisa Valandro, trazendo os dados e os balanços que são feitos junto à pasta dela, em especial focando na saúde aqui da cidade de Espumoso. Números muito bons que a gente tem acompanhado, o atendimento da saúde conseguindo chegar até cada munícipe da nossa cidade, gerando inclusive, né, o posto de uma das cidades com o melhor atendimento, a melhor qualidade na saúde. Marileisa, primeiramente, obrigado por nos receber. A gente sabe e consegue acompanhar até pela tua mesa aqui que o teu trabalho é bastante corrido. E eu vou te fazer já de primeiro momento essa pergunta que a gente conversava antes de iniciarmos as gravações aqui. Como está a saúde de Espumoso? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer fazer parte então do Clique, que está sempre levando qualquer tipo de informação a Espumoso e toda a região. Então, fazendo uma avaliação do trabalho, né? A gente sabe que a gente está com bastante demanda, a gente tem acompanhado os números aqui da pasta da saúde, então praticamente que dobrou com relação aos anos anteriores a demanda de pessoas que têm buscado o atendimento. Então isso se deve sim à pandemia, muitas questões de pessoas que porventura acabaram não buscando por atendimento, não buscando, né, por fazer lá o seu check-up ou cuidar de si por medo então do vírus, do Covid, e agora então estão buscando por esse atendimento. Eu acredito que isso se deva também à qualidade do atendimento, então a gente vê muitas pessoas, né, que muitas vezes não conseguem, eu tentei o pediatra, não consegui, vim aqui no posto, fui muito bem atendida e agora estou retornando para dar continuidade ao atendimento, né? Então eu acho que são várias questões, é todo um contexto sempre que a gente tem que estar avaliando, que nos traz, né, a esse conteúdo então de que a gente está assim com bastante demanda e que a população tenha certeza de que a gente sempre tem conversado com as equipes, a gente faz reunião, a parte de gestão, de cobrança, né? Então eles tentam entregar o que tem de melhor. Claro, a gente é ser humano, sempre tem o que aperfeiçoar, a gente sempre tem o que melhorar. Inclusive, a gente está aqui trabalhando em projetos, em demandas para que a gente possa aperfeiçoar o trabalho, mas que a população tenha, então, a certeza de que é feito tudo o que se pode, que a gente também tem uma estrutura, tem um limite, né? E que a gente, então, também trabalha, então, de acordo com essa estrutura e com esse limite que a gente tem condições, mas que a gente é comprometido, a gente trabalha com amor, com carinho, com empatia, tentando se colocar no lugar desse pai, desse paciente que está passando por essa situação de dor e tenta dar celeridade, tenta dar o suporte, né, o aconchego, tratando cada um com suas particularidades, né? Eu sei que muitas vezes é só um número, até eu já fiz uma fala nesse sentido, que daqui um pouco, se nós pegarmos ali, tem 100 mil pedidos de exame, né? Ficou só um de fora. Se tu for transformar em percentual, 99% foi atendido e só 1% não. Mas para aquele 1% é o 100%, porque é a sua dor, é a sua família. Então a gente sempre em reuniões e nas falas que a gente faz, né, a gente sempre trata no todo, né, no 100%, não naquele, pode ser o erro, pode ser só esse 1%, mas esse 1% para aquela pessoa que está pedindo é o seu 100%, né, então a gente tem que tratar e dar celeridade e buscar dar o encaminhamento, sempre com aquele olhar atento ao contexto, ao cenário e às demandas. Então, também nesse sentido, né? Então, no primeiro ano de gestão, também só para a gente lembrar um pouquinho, as pessoas pernoitavam na frente do posto, disputavam fichas de atendimento, enfim. E na nossa gestão, então, a gente dobrou o número de atendimentos dos postos de saúde, tinha 2 funcionando, a gente passou para 4, todos equipados, né? Com equipes completas, com materiais, com insumos, enfim. A gente construiu, né, uma UTI móvel aqui no nosso município, entregou para a população, fez a compra, né, transformou ela. Então isso também deu celeridade para aquelas pessoas. Só quem já precisou de uma UTI móvel sabe do valor e da importância que essa UTI teve, não só para o município de Espumoso, mas Espumoso e região, porque muitas vezes a gente acabou atendendo toda a região
pela falta desse serviço especializado, sem contar a economia que isso também trouxe para o município, economizando em valores que a gente conseguiu atender, a gente não deixou de atender e conseguiu atender a outras demandas que talvez a gente não conseguiria atender se não tivesse, né, este recurso. Então isso, falando lá do primeiro ano de gestão, né, a gente também remodelou toda a frota de veículos. Quem viajou com a saúde anteriormente sabe que muitas vezes o motorista saía e não chegava no local de destino, a pessoa não tinha sua demanda atendida, e a gente sabe que consultas especializadas que precisam se deslocar de Espumoso para outras regiões são disputadas, e que se tu perder a vaga, às vezes tu vai de novo para fila e muitas vezes tu acaba demorando para conseguir esse acesso, muito mais se for por falta. Porque quando o município é faltoso na demanda, ele também é penalizado, né? Então as faltas acabam que vão penalizando as cotas do município, enfim, atrapalha o serviço e o acesso da população à demanda. Então a gente hoje conta com 19 carros na saúde, todos remodelados. A gente investiu aqui, deixa eu olhar quanto que foi investido em transporte, mais de 2 milhões, né, na frota de veículos. Para quê? Para que a gente traga segurança para o motorista, para a população, para que chegue no seu local de destino. A gente sabe que não é um passeio, que as pessoas estão buscando um tratamento, que tem tratamentos que são agressivos, que as pessoas vão lá fazer um tratamento oncológico, fazer hemodiálise, judia, a volta é penosa. Então, se tu não tiver um veículo com um ar, com um bom banco, né, que a pessoa tenha esse aconchego, o tratamento se torna pior ainda, né? Então, a gente tem esse olhar. Então, falando isso, entre tantas outras ações, que daí a gente vai tomar também muito tempo da população, mas, né, algumas pinceladas em algo que eu achei assim importante. Então a gente trabalha com gestão aqui na pasta da saúde, fazendo então também economias, mas não economizando no remédio, esse não pode faltar, não economizando na consulta, no acesso, em coisas como essa que eu citei da UTI móvel. A gente comprou concentrador de oxigênio, que antigamente era alugado, antigamente se tinha vigia, hoje a gente tem câmara de monitoramento e alarme. Então várias questões onde a gente não desassistiu a população, mas conseguiu ter fluxo de caixa para poder investir, né, em outras demandas que são importantes. E nesse ano, então, né, falando desta gestão, então, deste mandato, a gente então está conseguindo aperfeiçoar ou tentando aperfeiçoar, caminhando para o aperfeiçoamento do atendimento. Então a gente conseguiu, além de ter o obstetra atendendo em todos os postos do município, exceto o do interior, além da gente ter também o cirurgião e o pediatra que já atendia, hoje a gente conta também com o psiquiatra que vai então nos postos, nos 3 postos da cidade, atender o posto do interior quando tem necessidade, ou a médica faz contato com os profissionais da cidade, seja o gineco, o psiquiatra, o pediatra, o cirurgião geral, ou encaminha os seus pacientes aqui para atendimento no posto onde esse profissional está atendendo naquele dia, né, naquele momento que o cidadão precisou. Também a gente fez as subsecretarias, então hoje a gente tem uma pessoa responsável em cada posto de saúde. Então quando o munícipe lá consultou e precisa do encaminhamento de um especialista, precisa ter o seu exame liberado, encaminhado, já sai de lá do posto com o dia da viagem agendada, não precisa mais se dirigir até a Secretaria de Saúde como foi sempre, como foi na nossa gestão anterior, mas a gente precisava qualificar a equipe, precisava organizar os setores para que a gente então conseguisse estar mais perto da população. Então a gente conseguiu, né, trazer mais isso para a população. E a gente não para de buscar recurso, né, só também trazendo mais um dado que eu acho que é importante, porque para a gente fazer também saúde, a gente precisa sim ter recurso, ter dinheiro disponível. Então, durante a minha gestão aqui, enquanto secretária da saúde, na pasta, a gente conseguiu trazer, junto com toda a equipe, é claro, porque não adianta eu trazer um programa, a equipe não entregar, não informar no sistema, a gente não ter o suporte, o auxílio daqueles que nos ajudam a escrever, enfim. A gente conseguiu trazer mais de 4,6 milhões de dinheiro
né, desde 2017 até a data de hoje. Então isso é muito recurso, isso representa 1.600.000 ano, representa 123 mil mês. Então por isso que a gente conseguiu sair lá de um valor X e chegar a um Y de entrega para a nossa população. Por isso que a gente tem conseguido, porque a gente foi atrás dos bons projetos, atrás de recurso, e estamos então conseguindo devolver isso da população, porque tudo que tem aqui é do povo, é da população. A gente está aqui fazendo a gestão, ocupando o espaço neste momento, né? Mas é sim em prol do povo e da população. A gente trouxe então o Centro de Autismo, né, na nossa gestão, que está aí, está funcionando. Ele é um centro regional, ele atende o município de Espumoso mais 13 regiões, né? Então a gente consegue auxiliar, né, as famílias no diagnóstico, no tratamento, no plano de trabalho, orientando professores nas escolas. Os do nosso município a gente vai atender todos aqui, os do município da região a gente está então dando a devolutiva e auxiliando as equipes dos postos de saúde para que deem a continuidade no tratamento, na estimulação certa, para que essa criança então, né, entre para o mercado de trabalho, vá para a universidade, consiga ser autossuficiente, né, como todos nós somos. A gente conseguiu a qualificação da base do SAMU, né, com muito investimento que a gente fez em sede própria, para o SAMU, que presta um serviço sim especializado, né, porque um socorro bem prestado é uma pessoa a menos tetraplégica, paraplégica, enfim, então a gente sabe que é um atendimento preciso, pontual, na hora, salva vidas. Quantas pessoas já foram salvas pelo atendimento do SAMU, de um engasgo, enfim. Então a gente investe porque tem o retorno na vida das pessoas. A gente trouxe o Melhor em Casa, né, que também presta, que são as visitas domiciliares que as equipes têm feito, né, naquela pessoa que é restrita ao lar, restrita ao leito, que não consegue se deslocar até o posto de saúde, né, para ter o atendimento. Então a equipe vai até a casa, né, e faz o que precisa ser feito, se é o curativo, se é só a orientação ao familiar, se é a consulta, se é a prescrição de exames, né, enfim. A gente também aderiu à farmácia Cuidar Mais, a rede Bem Cuidar, a gente atende também, né, o nosso asilo, a gente atende o nosso presídio. Então a gente tem várias ações que a gente tem, né, tentado assim implementar, e tantas outras que a gente faz que não documenta e acaba, né, se perdendo, mas o que importa é atender bem a população, é trazer, né, enfim, aquilo que a população necessita. E eu acho que a população também sabe que, né, que a gente vai tentar e a gente gostaria de fazer tudo para todos, mas infelizmente a gente talvez não vai ter a estrutura, os caminhos e o recurso suficiente, mas a gente se doa e gostaria de trabalhar assim, mas não conseguindo a gente tenta dar o máximo, às vezes não dá tudo para todo mundo, mas com certeza, né, a gente tenta auxiliar aí a todos. Inclusive, até a gente conversava antes de iniciarmos aqui a gravação a respeito do atendimento quando o munícipe acaba não comparecendo ao posto de saúde, né? A gente sabe, e isso é um dado muito importante, os dados que a secretária tem colocado aqui, né, porque mostra a qualidade do atendimento, né, pontos como a questão de não ter que mais madrugar em fila, não ter que tá vindo aqui durante a madrugada, passando frio para conseguir um atendimento, né, que é um atendimento de direito. Hoje a gente sabe que a gente não tem isso, como você bem colocou, mas existe a questão também dos faltantes. A pessoa, ela vem até o posto, agenda o seu exame, a Secretaria da Saúde programa o seu profissional, né, coloca o médico para atender tantos pacientes, e aí a pessoa não vem, não aparece, acaba muitas vezes que vocês não conseguem encaixar uma pessoa para aquele profissional, e dentro da saúde são vários médicos de várias linhas, então daqui a pouco o médico está aqui, né, e ele vai cobrar pelo atendimento, afinal ele está se colocando junto ao atendimento da saúde, mas o munícipe acaba não aparecendo. Como é que fica essa situação aqui? Quais são os dados em relação a essas demandas que vocês não conseguem cumprir pela falta da chegada do paciente? Pasmem, nós temos mais de 30% de pessoas faltosas, não só na atenção básica, que é os postos de saúde do município, e não menos importante,
porque 90% das patologias devem e podem ser resolvidas dentro dos postos de saúde, com a comodidade, com o conforto de não precisar se deslocar, de ter sua demanda resolvida e sanada aqui e de saber que são dinheiro dos nossos impostos. Todo mundo paga e contribui para que a gente esteja com essa estrutura montada para devolver o valor dos impostos e dos recursos que saíram do bolso da população, revertidos para a população, né? Então não é menos importante, mas está ali todo dia. Não, a gente está aqui todo dia, mas tem muita demanda, tem muitas pessoas, existe muitas vezes uma fila de espera, e isso não é privilégio só do SUS. Quem já procurou por um atendimento privado e particular sabe o que eu estou dizendo. Muitas vezes tu espera 30, 60, 90, às vezes tem consulta de um ano para o outro, por particular, por IP, por Unimed, por qualquer tipo de plano, acontece, né? E nós aqui, muitas vezes, em algumas especialidades, isso acontece. Nas consultas básicas, às vezes é de um turno para o outro. Vem de manhã, eu não consigo, porque como a gente falou em estrutura, né? Eu consigo, sim, passar 20 pacientes para um doutor, mas não 30, não 40. Porque ele não vai conseguir dar conta da demanda. E passando 20, já cai a qualidade do atendimento. Ele me garante qualidade no atendimento, eu passando 15 pacientes por turno para ele atender. Isso significa 30 pacientes por turno. Nós temos, né, 4 postos de saúde no município. Então, isso representa 120 consultas. Sim. Né, falando só dos clínicos gerais, mas a gente tem, né, os especialistas também. Então, é importantíssimo, tanto que a gente trabalhou com agendamento, paramos, mas vamos retomar, porque a gente acredita que o povo vai se comprometer, né, com a coletividade, com a sua saúde e conosco. O mesmo compromisso que a gente tem com a população vai ter conosco. Então a gente vai retomar com os agendamentos na certeza de que o pessoal vai comparecer. A gente tem faltantes em psicólogas. Isso acaba que tu não consegue dar continuidade, porque às vezes a evolução da terapia é a constância, né? Então, às vezes volta, retoma do zero, tu perde tudo aquilo, todas as outras sessões anteriores que já foram, né, aplicadas para a população, para o paciente. A gente tem faltosos em fisioterapia, em dentista, em consultas, em exames especialistas de ressonância, que são exames caros, que tem poucas vagas pelo SUS, que a maioria dos exames, como ressonância, como tomografia, como ultrassom, o município compra e paga. Não é do SUS, é adquirido com o recurso do município, da população. Outro ponto de extrema importância que a gente precisa abordar aqui com a Marilisa é em relação à vacinação. A gente sabe que a nível federal a vacinação tem sido colocado de lado, muitas vezes em questão da pandemia, muitas vezes porque a pessoa já acredita que tem uma imunidade melhor, então não precisa de uma terceira dose. Em outras doenças, como a gente tem acompanhado também, principalmente em relação a crianças, onde os pais não estão levando seus filhos se vacinarem. E aqui em Espumoso foi preciso uma medida extrema, onde a Secretaria da Saúde precisou ir até as escolas para começar a vacinar as crianças do município. E eu te pergunto, secretária, como é que está funcionando esse cronograma de vacinação aqui com vocês? Então, até eu quero parabenizar as equipes de trabalho, né, a população, que na questão da vacina da poliomielite, a gente conseguiu atingir 100% da meta, ou seja, todas as crianças aqui do município, em tese, pelos dados que se tem, estão vacinadas. Então a gente fica muito feliz, porque hoje várias doenças já erradicadas estão voltando com força máxima, né? Estão retomando, estão voltando a assolar a nossa população. Então fica aqui sim a nossa preocupação, fica aqui o nosso pedido, né, para que os pais olhem as carteiras de vacina dos seus filhos, busquem. Imagina, nós tinha uma sala de vacina no município, agora a gente tem 4 salas de vacina, com todas as vacinas disponíveis, acessíveis, é gratuita. Para quem já fez vacina em sala particular sabe do preço que é. Muitas, depois da idade, saem do calendário vacinal, a gente não consegue mais vacinar fora daquela faixa etária. Se tiver que comprar
custa bastante, não é um dos setores que eu sempre brinco, né, que a gente tem que ter total zelo e cuidado, são as salas de vacina, porque é um alto investimento. Então tem que ter lá, né, as geladeiras funcionando bem, tem que ter toda a estrutura adequada para que a gente não perca uma vacina, pelo valor do investimento. Mas o que mais nos deixa feliz é que a gente está investindo em prevenção. Então, aonde as pessoas vão ter saúde, vão ter qualidade de vida, enfim. Então, fica aqui sim o nosso convite para que todos os pais, as mães e ou responsáveis tragam os filhos, olhem a carteirinha de vacina. É um chorinho que vale a pena, que recompensa. Criança chora mesmo, né, por birra, por tantas outras coisas, então um chorinho do bem. A vacina. Então a gente foi bem enérgico aqui, por isso que a gente conseguiu, né, atingir as metas. A gente foi nas escolas, mandamos bilhetes, levamos a vacina lá, fizemos na escola, chamamos as agentes comunitárias de saúde para irem nas casas das crianças, das faixas etárias, fazer as visitas, fazer as orientações, retomar naquelas que não tinham vindo, retomar de novo, e até, se caso necessário, acionar então o Conselho Tutelar e o Ministério Público, porque é obrigação. A única vacina que hoje ainda não entrou no calendário vacinal e não é obrigatória é a vacina do Covid, tanto para criança quanto para jovem, adolescentes, enfim, que a gente teve sim uma grande cobertura vacinal. A gente vacinou quase que 100% da nossa população vacinável, com primeira dose, mais de 80% com segunda dose. As crianças que os pais não buscaram muito pela vacina, a gente respeita todas as opiniões, a vacina está aqui, está disponível, a gente tem dias que a gente vem divulgando e vem, né, fornecendo e aplicando essas vacinas. Mas as demais então são obrigatórias e a gente pede sim para que façam a adesão, que tragam, que venham buscar pela vacina. E eu acho que assim a gente vai ter uma cobertura vacinal, uma barreira impedindo que qualquer tipo de doença entre, seja disseminada e acabe então contaminando alguém aqui do município que porventura não tenha vacina. Então é um método de prevenção, né? É barato para quem vem receber a vacina, é só vir aqui tomar as gotinhas, receber o piquezinho, né? Tá liberado. São poucas que dão reação e quando dão são para as crianças, enfim, mas recebem toda a orientação da equipe. Então eu acho que é um ato de amor. A vacina é uma prevenção. Então fica aqui, né, o nosso convite. E sim, temos várias outras vacinas. Agora vamos entrar com a vacina do HPV, vamos de novo nas escolas, estamos nos organizando, provavelmente essa semana ou semana que vem já vamos a campo, porque também estamos no Outubro Rosa, né? O HPV é uma doença, é câncer. Nós estávamos falando anteriormente a entrevista do número, do aumento de casos e número de pacientes que buscam por atendimento oncológico. Então sim, a nossa preocupação e vamos tentar atingir 100% da meta. Vamos nas escolas, vamos as agentes de saúde vão nas casas, naqueles bairros que contam com o serviço, porque hoje, infelizmente, ainda é uma das nossas causas, da nossa busca, do nosso trabalho, ter 100% do município mapeado e contando com o trabalho da agente comunitária de saúde, mas hoje ainda nós não temos, mas naqueles que têm, as agentes vão estar indo na casa, vão estar olhando a carteirinha e vão estar então convocando os pais para que tragam os seus filhos e recebam então a dose. Dessa maneira ficamos todos protegidos. Exatamente, inclusive a gente consegue perceber aqui que a pasta da saúde ela é muito completa e complexa. Falando em questão de vacinação também, os casos de dengue no município, como é que está essa questão toda? Houve uma prevenção maior em comparação a anos anteriores ou permanecem esses cuidados constantes aqui na nossa cidade? O cuidado tem que ser constante, porque aonde a gente relaxar, acaba que é aí que a doença entra e nos afeta. E a dengue é os detalhes. Eu sempre digo que está no detalhe. Choveu e daí ficou lá na calha. Choveu e entrou água no motor de quem tem piscina, no vasinho de flor, no pneu, enfim. Então a dengue está nos detalhes. Sempre pós-chuvas, a orientação então é revisar os pátios. Para quem tem criança é um programa legal, acaba que é um divertimento, a gente orienta nas escolas, inclusive hoje a equipe
tá em palestra numa das escolas com as criancinhas, enfim, então acaba que é até um divertimento, acaba sendo um entretenimento para quem tem criança pequena, e para quem não tem, não custa a gente, né, ir ali, tirar 5 ou 10 minutinhos, porque não é mais que isso, para olhar o pátio. A gente tem os agentes de combate às endemias, o agente comunitário de saúde também deve orientar e olhar assim as residências, e também pedir para a população que receba bem eles, né, que não feche a porta para eles. Eles são um promotor de saúde, eles são o elo da secretária dos postos de saúde com você, né, como morador, como proprietário. Então recebam eles bem, eles estão lá única e exclusivamente para não impedir, né, a entrada e a disseminação da doença, a proliferação das larvas do mosquito, enfim. Então eu estou de secretária desde 2017, a gente não tinha casos, agora começamos a ter casos, veio um alerta também do Ministério da Saúde, tivemos em reunião a semana passada, que há perspectiva de que se tenha mais casos de dengue, chikungunya, zika. Então a gente está em alerta máximo. Então a gente está intensificando todo e qualquer trabalho de prevenção, de orientação nas escolas, de visitas domiciliares, de qualificação da equipe, para que a gente então possa fazer com que esse cenário que se desenha em âmbito nacional não seja a nossa realidade aqui local. Um dos assuntos que tem sido bastante divulgado e comentado nos últimos dias em relação aos enfermeiros e os técnicos de enfermagem, a questão do piso salarial. Foi aprovado um piso salarial, né, bastante merecido, vamos falar assim, muito merecido, obviamente, mas que algumas instituições acabam não tendo receita para conseguir cumprir com esse valor. A gente teve uma entrevista recentemente na cidade de Birubá, onde só no Hospital da Comunidade Enes Dias o impacto é de R$100 mil na folha de pagamento. E isso, se colocando a nível regional e a todas as cidades aqui da nossa região, acaba sendo um problema bem grande. Volto a falar, um aumento merecido, mas da onde tirar essa receita? E aqui na cidade de Espumoso, como é que está a questão do piso salarial da classe da enfermagem? Então, todos merecem aumento, inclusive os enfermeiros e técnicos. Eu sempre digo que a saúde, ela não é feita só do prefeito, do secretário, do Ministério da Saúde, é feito inclusive do cidadão, quando eles nos trazem uma crítica construtiva, né, algo para nós melhorar, uma ideia, enfim, a gente, para poder prestar um serviço de qualidade, a gente tem servente, a gente tem motorista, tem os médicos, tem as recepcionistas, a parte da burocracia administrativa, né? Então eu valorizo sempre toda a nossa equipe. Mas falando deste piso, enfim, então, que está em discussão, merecido aumento, as agentes comunitárias de saúde também tiveram, né, um excelente, eu entendo que é um excelente aumento. Então aqui em Espumoso a gente já documentou, já está protocolado, já foi para impacto, enfim, os trâmites municipais legais, né, quando já saiu então essa normativa, a gente já deu andamento aqui na cidade para que em janeiro então fosse efetivado o novo pagamento. Mas daí começou toda essa discussão de vários cenários, de vários contextos. Claro que o impacto na nossa folha, que hoje o nosso maior investimento dos 15% da saúde que a gente tem que investir, que é o mínimo por lei obrigatório, que a gente sempre gasta um pouquinho além, mas esse é o mínimo, o nosso grande investimento já é em folha de pagamento. Então, com certeza, vai aumentar pelo mesmo serviço que já está, né, montado e estruturado, mas a gente está organizado para pagar, mas talvez outras regiões, outros cenários, outros contextos tenham outras realidades. Mas aqui, então, a gente é favorável, a gente é a favor, então, desse reconhecimento, dessa remuneração. A gente sabe da importância do trabalho, às vezes, de fato, é quem bota a mão na massa, como se diz. Enfim, então a gente está organizado, então realmente só aguardando as determinações legais para dar andamento e efetivar então o pagamento caso ele se concretize. E falando um pouquinho sobre também os projetos desenvolvidos aqui pela Secretaria da Saúde, a gente sabe, secretária, que é a tua pasta que não para de jeito nenhum e tende-se ao fim do ano as pessoas
as empresas, as instituições puxar um pouquinho aquele freio de mão, né? Vai chegando no fim do ano, começa a ser um serviço um pouco mais retrativo, mas a gente sabe que a tua pasta aqui não para, e por mais que possa ter ou não uma queda em questão de atendimento pela população, a Secretaria da Saúde está ativa o tempo todo, né? Dá para dizer, não vou dizer 24 horas por dia, embora a gente saiba que todo o trâmite que tu tem aqui, né, é só dar uma olhadinha aqui na tua mesa, não para. Queria que tu passasse as considerações finais e os projetos da tua pasta até o fim do ano. Então, a gente vai seguir em busca de recursos, como tu bem falou, a pasta da saúde não para. Muitas vezes as pessoas nem imaginam, mas às 5 horas, quando os postos de saúde fecham, sempre fica um técnico de enfermagem de sobreaviso e um motorista de plantão, porque pode dar uma transferência de um paciente que precisa de um leito de UTI, pode dar um acidente, pode dar uma alta de um acamado que precisa ter lá todo o acompanhamento. Isso também se configura nos sábados, domingos, feriados, final de ano, Natal. A equipe do SAMU é 24 horas, de segunda a segunda, sábados, domingos, feriados. E muitas vezes a gente está no nosso período de descanso, mas está pensando em ações, pensando em problemas, está atendendo ali um paciente que precisa de um leito, que tem uma dúvida, que precisa de um suporte. E não falo só em meu nome, eu sei que muitos da equipe trabalham dessa maneira, tirando uma dúvida, uma simples dúvida, mas que às vezes é quando a pessoa chega em casa também, que parou, que lembrou e daí mandou a mensagem. Enfim, então realmente, e a pasta da saúde não para, e como a gente trata da vida das pessoas, da dor, é algo que é na hora, que não pode esperar. Um buraco na estrada pode esperar porque o carro desvia ou tu não vai vir naquele momento, se reorganiza. Mas a vida das pessoas, um atendimento preciso, pontual, é algo que às vezes ou tu resolve e faz naquela hora, ou tu perde uma vida, tu perde um paciente. E nenhum profissional da saúde quer perder nenhum paciente. Então a gente segue aqui com muito afinco, pensando em novas estruturas, em nova forma de acolher. Então a gente está propondo e vamos tentar implementar para o ano que vem, né, o acolhimento. A gente já tem implantado, mas a gente precisa aprimorar. Então a gente está trabalhando nesse aprimoramento. A gente vai retomar com os grupos tabagismo, a gente permaneceu com alguns online, né? Outros a gente está retomando. Então a gente quer organizar. Então hoje a gente trouxe uma enfermeira para coordenação de toda a enfermagem aqui, para que a gente então consiga, né, trabalhar. A gente aderiu vários programas que a gente precisa, que é a visita, que é o cuidado com a pessoa idosa. Então tem, agora os pagamentos são por indicadores, então por isso que a gente precisa atingir as metas, então por isso que a gente precisa da população. A população também vai ser responsável por vir ou não vir o recurso para os municípios. Então se eu não atingir o índice de vacina, eu sou penalizado. Se eu não atingir o número de consultas de pré-natal, do citopatológico, então de várias questões que trabalham fortemente a prevenção, que eu acho que é o principal intuito e motivador dos trabalhadores da saúde. A gente realmente não quer os postos cheios, a gente quer vazio, porque é sinônimo que as pessoas têm saúde. Mas tem uma parte que nós vamos fazer aqui na saúde, que a secretária vai atrás de recurso, de gestão, de organizar, né, as equipes, sistemas, enfim. Tem a parte clínica da equipe, fazer um atendimento de qualidade, com olhar atento, mas tem a parte que é do cidadão, que é a nossa parte, que é a gente também olhar para a nossa saúde, olhar para si, se cuidar, ter o autocuidado, de tomar a medicação certa conforme o médico prescreveu, no horário certo, de seguir a orientação nutricional, de cuidados com a alimentação, né? Comer alimentos que nos amam, que nos cuidam, não só aquilo que o nosso paladar diz que é bom. A questão então da atividade física, né? Quantos hormônios, enfim, quanta coisa que a atividade física substitui a medicação, porque o medicamento, todo medicamento, se nós pegar a bula, tem uma contraindicação, eles nos causam algo, um efeito colateral. Então, por que não nos usarmos de coisas naturais, saudáveis, que a gente sabe que não vai ter efeito colateral nenhum, né? Então o alimento saudável não vai ter efeito colateral e vai nos trazer muitas
muitas questões que substituem medicamento, a prática de atividade física e também fazer coisas que a gente gosta, cuidar da nossa saúde mental, né? Então a gente também tem que cuidar, vigiar os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa, a gente acorda otimista, pensa num futuro melhor, pensa em construir coisas, né? O que nos motiva, porque eu acordei hoje, né? Então acordar motivado, também cuidar da nossa espiritualidade. Então são várias questões que dependem de cada um, que isso a secretária não pode fazer, o médico não pode fazer, mas cada um pode fazer, cuidar de si, os pais cuidar dos pequenos. A gente tem tratado aqui muita cárie, né? Muita doença que vem pela falta de escovação, pela falta de passar o fio dental, né? Então isso é cuidado de pai com os filhos, que já incluem hábitos saudáveis nas crianças, que a gente tem que tirar lá. Eu tenho uma filha pequena, eu sei que dá trabalho, eu sei que não é fácil, a gente tem uma vida corrida, mas tem que tirar o tempo de incentivar. Hoje eu fui levá-la de a pé na escolinha, tinha horário corrido, almoçamos, escovamos o dente, aquela confusão toda do horário de meio-dia, subimos de a pé, para ela já ir pensando que é bom, que não é longe, que é perto, porque se nós for pensar no nosso município, tudo é perto. Às vezes a gente fala, mas é muito longe em tal lugar. Às vezes tu anda mais de carro procurando estacionamento do que se tivesse ido de a pé. Então, às vezes é alguma coisinha que a gente consegue incluir na rotina do nosso dia a dia que vai ser transformador para nossa qualidade de vida, para quanto tempo a gente vai viver e com qual qualidade, porque eu acredito que quando a gente tá aqui quer chegar até os 50, quando tá com 50 quer chegar até os 60, tá com 60 quer chegar até os 70, mas quer chegar como? Com qualidade de vida, e qualidade de vida a gente não faz nos 70, a gente começa a fazer agora nos 30, nos 40, é uma construção. Claro que tem a genética, tem várias outras questões, fatalidades, enfim, mas vamos falar daquilo que não foge à regra. Então funciona assim. Então eu faço esse convite para a população que faça reflexão, né, de como tem conduzido a sua vida, a sua saúde, qual o seu comprometimento com a sua saúde, com a coletividade, naquilo que a gente falou então dos faltantes, enfim. Então acho que assim a gente vai construir cada um uma vida melhor, uma sociedade melhor e um mundo melhor para se viver. Então agradeço a oportunidade, até uma próxima oportunidade, um abraço a cada um que teve a oportunidade de nos ouvir, a gente segue à disposição. Perfeito, conversamos aqui com a secretária da Saúde, a Marileisa Valandro, e aproveitando aqui o último gancho dessa matéria, que você possa receber os recenseadores do IBGE na sua casa. Um dado importante que a gente traz aqui, inclusive a secretária nos passava, são 17 mil cartões SUS aqui na nossa cidade. E isso segundo os últimos dados do IBGE. Então a importância de receber na sua casa o recenseador do IBGE. Lembrando que os repasses governamentais aos municípios são repassados de acordo com os dados do IBGE. Então uma saúde de qualidade precisa receber recursos de qualidade. Uma secretaria, enfim, determinada secretaria sempre recebe aquele recurso baseado no governo pelos dados do IBGE. Então recebam na sua casa os recenseadores que vão lhe fazer perguntas, estimativas, para que a gente consiga ter um número fidedigno e as informações do nosso município. Fernando Cooper, com imagens de Thaisa Ferraz, a todos os nossos internautas do Clique Espumoso e leitores do jornal Sentinela.